Eu fiz uma sequência de vídeos onde eu falava sobre paradoxos. E eu falei que no final todos eles apontariam para um mesmo destino. Enfim, a gente chegou nele. A partir de agora, sempre que eu falar a palavra Deus, eu peço para que você não traga essa conotação religiosa que a gente tem de um ser diferente da gente, supremo, que você não pode falar sobre, esse tipo de coisa. Tira um pouco dessa carga emocional que você tem nessa palavra e encara ela simplesmente como a sua forma divina. Por enquanto, só por essa explicação. Todos os gurus, seres iluminados, pessoas especiais que passaram aí pela nossa história, trouxeram uma visão bem singular, bem parecida do que é esse Deus, essa divindade. Dentre essas características, a gente pode destacar três bem comuns. A primeira é Deus é amor, a segunda é Deus é todo compaixão e a terceira, Deus perdoa. Até aí tudo bem, você já está cansado de saber disso. Você escuta isso desde que você era criança, principalmente se você veio de uma família cristã. E principalmente em relação ao Novo Testamento, onde a gente tem um Deus mais amoroso, que perdoa todo mundo, todo cheio de amor e tudo mais. Mas, e quando a gente pega esse mesmo Deus e transfere essa responsabilidade dessas características para você? Afinal, esse último paradoxo é o paradoxo onde você era a divindade que você estava procurando. E aqui que eu peço para você ter um pouco mais de atenção para não deixar essa afirmação ficar muito simplista, muito vaga. Observa o peso dessa afirmação. Esse mesmo Deus, que é todo amor, todo cheio de compaixão e que perdoa tudo e a todos, é você. Não é eu, não é um guru, não é o seu vizinho, não é Jesus, não é nenhum profeta, não é nenhum guru, é você. Observa o peso dessa responsabilidade e dessa afirmação. E aí a gente pensa, será que é mesmo? Mas espera um pouco, antes que você pense, será que eu amo e perdoo todo mundo? Eu quero que você modifique essa frase e esquece o todo mundo. Eu quero que você refaça, reformule essa questão da seguinte maneira: será que eu amo e perdoo Deus? Entende primeiro o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. Se você amar Deus e toda a sua manifestação e perdoar Ele por cada infortúnio na sua vida, por cada desgraça que aconteceu, por cada coisa ruim que você possa trazer de impressão a respeito desse mundo externo, se você perdoar esse Deus não mais personificado como um ser lá nas nuvens, mas sim como essa força universal, como essa natureza, como esse planeta, como esse universo inteiro, se você perdoar cada segundo dessa existência, se você amar cada milésimo de segundo da história de toda a humanidade, de todos os seres, desse planeta, de qualquer outro planeta que possa existir, automaticamente você está perdoando tudo e todos. Você está amando tudo e todos. Você está tendo compaixão com tudo e com todos. Por isso que eu faço essa modificação na frase. Se você acha que perdoar todo mundo e amar todo mundo é besteira, reformula. Você perdoa todo mundo, tem compaixão com todo mundo e ama todo mundo para você ama, tem compaixão e perdoa a Deus? Pensa nisso por alguns segundinhos, honestamente, com o seu coração. Entre você e você. Não precisa falar isso para ninguém, não precisa externalizar isso. Você perdoa cada segundo dessa existência? Cada segundo da sua vida, cada segundo da vida de qualquer outra pessoa que possa ter existido? Você perdoa cada meteoro que atingiu esse planeta? Você perdoa cada catástrofe, cada terremoto, cada tsunami? Você perdoa cada morte, cada nascimento? Você perdoa cada guerra, cada ditador que a gente teve? Você perdoa tudo? Quanto tempo leva para sua mente intervir e falar que isso é absurdo? Que você nem deveria estar pensando nisso, que isso é ridículo, que você não deveria tentar perdoar atrocidades que aconteceram?
Quanto tempo leva para sua mente se intrometer? Não só se intrometer. Quanto tempo leva para sua mente entrar na frente desse raciocínio e falar que isso não pode ser obra de Deus? Que Deus não pode matar alguém, que Deus não pode manifestar um terremoto, que não pode manifestar um tsunami, que não pode manifestar uma catástrofe, e começa a me julgar e falar que eu estou blasfemando, e falar que eu estou falando besteira, que eu estou te pedindo uma coisa absurda. Quanto tempo para a mente se meter? Ou melhor, quanto tempo para você duvidar da existência de um Deus? Duvidar que exista alguém que deixe essas coisas ruins acontecerem na sua vida. Quantas coisas ruins aconteceram na sua vida que você não consegue perdoar? Que você olha para trás e fala: não existe um Deus. Não é possível que, se exista um Deus e ele estava observando cada segundo da minha vida, ele deixou isso acontecer. Doença, desemprego, morte, separação. Não é possível que exista um Deus que deixe isso acontecer. E se existir, você perdoa ele? Pensa aí com o seu coração. O que vem na mente? Deus deixou um parente seu morrer? Você perdeu um emprego? Sua vida não é do jeito que você sonhava? Você tem alguma doença? Algum trauma passado? Você tem medo do futuro? Você sente insegurança? Você queria viver em paz? Mas você não consegue porque parece que não tem um Deus olhando por você. Que se existe um Deus no controle da sua vida, ele não faz a mínima ideia do que ele está fazendo. E como eu disse, não só para você. Que Deus é esse que é imperfeito? Que deixa guerras acontecerem, que deixa crianças morrerem, que deixa qualquer tipo de ser abatido, os animais serem mortos, as pessoas agirem de violência em guerra, se matarem. Que Deus é esse imperfeito? Você perdoa cada segundo dessa manifestação? E então você completa me respondendo: Deus é um ser pessoal ou impessoal? Esclarecendo, Deus é um ser que tem ego e personalidade ou ele é desprovido de personalidade própria? E é aqui que inicia o paradoxo. Se bem que paradoxo não tem início e fim, mas inicia pelo menos na nossa explicação. A única maneira de você perdoar esse Deus imperfeito, a única maneira de você abraçar com todo o seu coração toda a manifestação e todas as supostas imperfeições, maldades, atrocidades, mortes, desgraças que aconteçam, junto com tudo que bom também que acontece, com todas as felicidades, alegrias, êxtases, a única maneira de você perdoar tudo isso, a única maneira de você olhar para todas essas diversidades de opostos e falar: isso é obra divina. Tudo está maravilhosamente bem em bem-aventurança. A única maneira de fazer isso é se você for completamente impessoal. E como eu disse, impessoal significa sem ego, sem uma persona aqui, sem uma pessoa, uma individualidade para julgar essas coisas. A partir do momento em que você for impessoal, por mais cruel que isso possa parecer, você não vai saber diferenciar o peso que tem uma calamidade que aconteça e infelizmente mate milhares de pessoas ou o nascimento de uma criança. Você não vai saber diferenciar a picada de uma abelha ou um sorvete gostoso. Porque todas essas coisas necessitam da sustentação de uma pessoa, de um ego, de uma individualidade para que julgue isso como sendo certo e isso como sendo errado. Você precisa ser impessoal para perceber a impersonalidade em todas as manifestações. E olha esse último clique. Quando você conseguir perdoar tudo isso, e eu não estou falando que isso é fácil de fazer, mas quando você conseguir repousar no seu próprio centro, no seu próprio eu, tirar essa personalidade que julga tanto, essa mente que se intromete tanto, e se tornar uma pessoa extremamente, na verdade absolutamente, porque não dá para ser um pouco, né? Absolutamente impessoal, você vai ser todo amor, todo compaixão e todo perdoador. Exatamente como esse Deus que você precisa perdoar ou que você tenta alcançar. Uma inteligência infinita que criou toda essa manifestação não poderia ser diferente. Olha a justiça nesse mecanismo. Aquele que julga, aquele que pede o perdão e aquele que perdoa no final
É a mesma entidade. Você inicia como um ser humano que precisa perdoar a manifestação, que a gente chama aqui de Deus, para exemplificar. E quando você conseguir finalmente perdoar esse Deus, essa manifestação, você conseguir olhar em volta e falar, eu abraço tudo o que está acontecendo nesse momento presente, você se torna esse Deus. E não encare como blasfêmia, achando que eu estou falando que você se torna um ser divino, lindo e maravilhoso. Porque eu acabei de falar que Deus é impessoal. Então, quando você se torna esse Deus impessoal, como o próprio nome já diz, obviamente, não existe ninguém ali para colher os frutos do mérito de se tornar um Deus. Porque é impessoal. Você é só amor, compaixão, perdão, mas não tem ninguém ali para colher frutos e ganhar confete. É a cobra que morde o próprio rabo. A justiça última. O último paradoxo dessa série de vídeos. Se alguém te magoar e você perdoar este alguém, você está se conduzindo ao reino de Deus. Se alguém é briguento e você dá compreensão, você está se levando para o reino de Deus. Se alguém está sofrendo e você alcança com ajuda e compaixão, você está se movendo para a presença de Deus. O que significa essa ideia de perdoar a Deus? Eu sei que na cabeça de muita gente, como eu já falei, pode parecer blasfêmia. Como assim eu, um ser humano, cheio de falhas e pecados, perdoaria Deus? Isso é absurdo, isso é blasfêmia. Deus, que é todo-poderoso, infinito em sabedoria, é Ele que, pela misericórdia dele, eu imploro para que me perdoe. Para. Para. Pega um espelho mental, coloca na sua frente, um espelho da verdade, e responde. Você se julga como um reles mortal, pecador, porque você, de todo o seu coração, honestamente, entre você e você mesmo, porque você de verdade é humilde, ou porque você tem medo de assumir a responsabilidade do peso da afirmação que eu estou te propondo, de que você é esse Deus que você tem que perdoar. Pensa por um segundo. Você acha que é blasfêmia e que tem um Deus todo-poderoso e que você nem deveria pensar em você ter que perdoar ele? Porque você de verdade, de todo o coração, é humilde e temente a esse Deus? Ou porque você tem medo da responsabilidade de assumir que você é esse Deus? Porque você ia ter que assumir que tudo de errado que deu na sua vida foi você que fez. Tudo de errado que você fez na sua vida foi obra desse mesmo Deus. Você ia ter que admitir que o seu presente, nesse exato momento, está perfeito. Você ia ter que conseguir repousar no momento presente, não deixando a mente se movimentar nem para trás nem para frente, que é o estado último que a gente tanto busca. E também, para aqueles que virarem e falarem para mim, eu não julgo Deus, eu nunca julguei Deus. De novo, não pega Deus como se fosse o Deus da Bíblia sentado num trono lá em cima. Quando você julga a manifestação, você está julgando esse mesmo Deus. Quando você julga alguma coisa que deu errado na sua vida, você está julgando esse mesmo Deus. Quando você julga uma tragédia que aconteceu, quando você julga alguma coisa de errado que deu na sua vida ou de outra pessoa, você está julgando esse Deus. Porque a gente está trazendo esse Deus impessoal, que é a própria manifestação. Se você afirmar para mim que você não julga esse Deus, então, que bacana, você encara toda a existência como pura bem-aventurança. Tudo é extremamente perfeito. Tudo está onde deveria estar, sem pôr nem tirar. Cada doença, cada morte, cada ditador, cada desgraça, cada violência, cada tragédia, como eu já falei no início do vídeo. Você tem certeza que você perdoa tudo isso? Porque a única maneira de falar que você perdoa Deus é falando que você perdoa tudo isso. E eu não estou falando para você ser conivente, eu não estou falando que você tem que adorar essas coisas. Eu não estou falando que você tem que olhar para um assassinato e falar, olha que lindo, é Deus que está fazendo. Não. Eu estou perguntando se você guarda rancor quando você olha para alguma situação que te desagrada. Se você duvida da existência de Deus quando você vê isso. Se você não enxerga toda a existência como sendo divina e repleta de amor, você não perdoa esse Deus. Se você não vê a vida
sendo divina e repleta de felicidade, bem-aventurança e amor, falta você perdoar alguém. Quem é esse alguém? Esse Deus que eu estou falando aqui. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E olha que bonito. Quando você perdoa esse Deus, automaticamente você perdoa você mesmo e todo mundo, sem exceção. Porque perdoar Deus significa aceitar toda manifestação, toda, não é 99%, 100% de toda manifestação e não ter espaço para julgar nada nem ninguém. Nem você, nem qualquer outra pessoa, evento ou ser vivo. Quando você perdoa tudo e a todos, você se verá como esse mesmo Deus que você julgava imperfeito. Deus se torna perfeito quando você se torna perfeito também. O preço para ter um Deus perdoador é perdoar todo mundo. Porque quando você perdoa esse Deus, você automaticamente perdoa toda a manifestação. A única maneira de viver no paraíso é aceitando o paraíso aqui e agora. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. O paradoxo da transferência de responsabilidade. Só existe um personagem em toda a sua existência. E esse personagem é você. E a única maneira de aceitar que toda manifestação era obra sua, de que o objeto visto e o observador são uma só coisa, é se você aceitar com todo o seu coração toda manifestação do jeitinho que ela é. Aceitar que desde o início tudo era obra sua. E que você é esse bloco único de consciência que existe. Mas você não pode ser só um pedaço desse bloco. Você não pode ser só o paraíso. Você tem que ser o inferno. Você tem que ser o sol, você tem que ser a lua. Você tem que ser a chuva, você tem que ser o dia. Você tem que ser o inverno, você tem que ser o verão. Felicidade, tristeza, cima, embaixo. O macro e o micro. Saúde, doença. Você tem que abraçar toda a manifestação. E a única maneira de ser tudo é não sendo ninguém. A única maneira de ser toda a manifestação é sendo impessoal. Portanto, você que iniciou, ou pelo menos parece que iniciou, como aquele ser humano, coitadinho, pecador, que chorava pelo perdão de Deus, se vê como responsável por dar o último perdão. O juízo final, na última luta, entre o seu ego e o seu eu divino. E quando você faz isso, você se torna um Deus, que não é ninguém. Então aquela história de deixar a responsabilidade nas mãos de outro não cabe aqui. Deus conhece o seu coração melhor do que qualquer outro, porque ele vive dentro de você. É ele que acompanha cada milésimo da sua existência. É ele que sabe tudo que passa dentro do seu coração. Então não adianta você falar da boca para fora, ah, eu perdoo a existência, sendo que você é esse Deus perdoador do seu próprio juízo final, da sua própria batalha interna entre ser um ser humano ou ser divino, entre ser um ego ou ser impessoal. Então, não espere um Deus sentado num trono que vai te julgar um dia. O último julgamento é seu. E entenda de novo, quando eu falo você perdoa a Deus, eu quero dizer você perdoa toda manifestação, você perdoa a si mesmo, você perdoa por cada mancada que você deu, você perdoa por cada pessoa que você feriu, por cada pessoa que você ofendeu. A única maneira de perdoar tudo é se você incluir tudo. Todas as outras pessoas, toda a existência e você. E quando você perdoar tudo, você vai ser impessoal. Então, quando eu pergunto, você perdoa a Deus? A gente transfere essa responsabilidade e traz a verdadeira questão. Você se perdoa? Acabou. Chega de julgar um Deus externo, chega de julgar uma figura longe de você, chega de transferir a responsabilidade. O sofredor, o sofrimento e o causador são um só, junto com o perdoador, que é você. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Também entende que quando eu falo perdoar ou aceitar, eu me refiro a aceitar também o momento presente. Porque se você não aceita o presente, você não aceita o passado e você também não aceita o futuro. Se você julga qualquer coisa do seu passado, se você acha que o seu passado poderia ter sido melhor, se você traz esse senso de autoria, você não está aceitando o seu presente. Porque você está falando que você queria ter alterado alguma coisa do seu passado. Porque o seu presente não está bom o suficiente. Porque você tem medo do que vai acontecer no futuro. Porque você tem medo do futuro que parece que está chegando. E pega a dica aqui. Quem foi o outro ser que não aceitou a maneira como Deus desenrolava as coisas? Que achou que poderia ser melhor que ele? Que achou que poderia tomar as rédeas da situação? Que achou que poderia voar mais alto? Deus está sempre tranquilo dentro de você, é a testemunha suprema, desenrolando da maneira que tem que desenrolar. Na hora que você começa a lutar contra, seja o passado ou o futuro ou o presente, você não perdoa o seu próprio presente, você não aceita ele, você quer modificar ele. Na hora que você toma as rédeas e fala, daqui que sou eu que mando, você está fazendo exatamente o que foi narrado com Lúcifer. Você está querendo voar mais alto do que Deus. E não tem problema nenhum. Faça isso quantas vezes você quiser. Mas na hora que você tenta pegar as rédeas e fala, eu não admito, eu não quero, eu recuso, você cai do paraíso e se vê como um ser humano. Buscando quem? Deus. E a única maneira de voltar a esse Deus, a essa divindade, a essa presença de espírito, a única maneira de voltar à sua verdadeira natureza é entregando tudo de novo nas mãos de Deus. É virando e falando, toma aqui, desculpa. Eu largo nas suas mãos. E paradoxalmente, quando você larga nas mãos de Deus, você está largando na sua própria mão. Sempre foi uma batalha interna entre você e você mesmo. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. E a única maneira de aceitar tudo isso, de praticar a verdadeira entrega, a verdadeira aceitação, é confiando. Deus sabe que ele é imortal sem a menor sombra de dúvida. Deus não se pergunta sobre o que aconteceu há 10 segundos atrás ou o que vai acontecer daqui 10 segundos. Deus não tenta lembrar se ele nasceu um dia ou se ele vai morrer aí no futuro. Deus ama tudo e a todos, incondicionalmente. Deus perdoa tudo, porque ele vive no absoluto presente, que é impessoal, onde não há espaço para julgar nada nem ninguém. Deus tem certeza que só a sua vontade está sendo feita. E essa vontade não tem nada a ver com a vontade do ego. Deus tem certeza, certeza absoluta, mas o ego duvida e cai e é expulso do paraíso para se ver de novo como um ser humano julgando Deus. No final, você só precisa entender que aceitando esse Deus, você está aceitando o seu eu. E não só o seu eu, mas todos os eus de todos os seres. E aí, paradoxalmente, você se percebe como esse mesmo Deus, que é o eu de todo mundo. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você.